Olá, gente boa! Hoje eu vim falar um pouco da história dos palácios que tem na nossa capital federal, Brasília. Para isso vou contar com a ajuda de alguns amigos. Antes, curta esse vídeo, se inscreva, compartilha com seus amigos e comenta com sugestões de assuntos que você queira ver nesse canal. Palácio da Alvorada. Inaugurado em 30 de junho de 1958. É a residência oficial da Presidência da República. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi o primeiro prédio público a ficar pronto na nova capital para abrigar o então presidente Juscelino Kubitschek. Possui colunas revestidas de mármore branco em um formato sinuoso que rompem com a tradição das colunas gregas normalmente utilizadas em sedes de poder. As mesmas colunas deram origem ao brasão do Distrito Federal. Palácio do Buriti. Inaugurado em 25 de agosto de 1969. É a sede do governo do Distrito Federal. Inaugurado cerca de 9 anos depois da capital, o palácio projetado pelo arquiteto Nauro Jorge Esteves inicialmente abrigava a Prefeitura do Distrito Federal, posteriormente transformado em governo do Distrito Federal. Em sua entrada possui uma escultura de uma loba de bronze, doada pelo governo de Roma, e na praça em frente um exemplar de Buriti, símbolo da região, transplantado das imediações de Anápolis. Palácio do Catetinho. Com sua inauguração no dia 31 de outubro de 1956. Foi a sede provisória da Presidência da República. Hoje é um museu. Também conhecido como Palácio de Tábuas, o pequeno prédio de madeiras de 2 pavimentos abrigou a presidência o presidente Juscelino Kubitschek durante a primeira parte das obras de construção de Brasília, até que o Palácio da Alvorada fosse concluído. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi erguido em apenas 10 dias. A primeira construção da nova capital recebeu esse nome em referência ao Palácio do Catete, então sede do Executivo Federal, localizado no Rio de Janeiro. O Palácio do Catete atualmente também é um museu. Palácio do Congresso Nacional. Teve sua inauguração 21 de abril de 1960. É a sede do Poder Legislativo brasileiro. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, apresenta 2 cúpulas que se complementam. A voltada para baixo é o teto do plenário do Senado, sendo disposta dessa forma por se tratar de uma casa para a proteção da temperança e das ideias. A voltada para cima cobre a Câmara, numa representação de um lugar aberto ao povo e aos debates. O palácio inclui ainda os anexos e de Câmara e Senado, 2 edifícios de 28 andares localizados atrás do prédio principal. Palácio Itamaraty. Teve sua inauguração 21 de abril de 1970. É a sede do Ministério das Relações Exteriores. Também conhecido como Palácio dos Arcos, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Cravado ao redor de um jardim aquático, o prédio tem o maior hall sem colunas do mundo, com 2,8 mil metros ao quadrado, tendo sido inaugurado no aniversário de 10 anos da nova capital. Seu nome é uma referência ao Palácio Itamaraty, localizado no Rio de Janeiro, que abrigou a sede do Ministério das Relações Exteriores até 1970. Sua construção demorou quase uma década devido à complexidade da obra para a época, sem colunas internas. Palácio do Jaburu. Foi inaugurado em 7 de julho de 1976. É residência oficial da Vice-Presidência da República. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, difere radicalmente dos demais palácios de Brasília por ter sido projetado exclusivamente para fins de habitação.
Tem salas de proporções semelhantes à de uma residência comum, ao contrário dos grandes salões dedicados a recepções que existem nos demais palácios. Por outro lado, privilegia as áreas externas, com longas varandas e extensos jardins. Seu nome é uma referência à lagoa de mesmo nome localizada nas imediações, que por sua vez foi assim batizada por abrigar exemplares de jaburu ou tuiuiui, ave que pode ser encontrada em quase todo o país, em especial no Pantanal. Palácio da Justiça. Com inauguração em 3 de julho de 1972. É a sede do Ministério da Justiça. Também obra dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, apresenta uma arquitetura que se assemelha à do Palácio Itamaraty, com um jardim aquático e acesso por meio de uma ponte sobre ele. Mantém uma sequência de 3 cascatas em sua fachada. Após ser construído, chegou a ser revestido de mármore branco, contudo, seguindo uma orientação do arquiteto, a cobertura foi retirada, já que esse tipo de revestimento seria utilizada exclusivamente nos 3 palácios oficiais principais: Palácio do Planalto, Palácio do Supremo Tribunal Federal e Palácio do Congresso Nacional. Palácio do Planalto. Inaugurado em 21 de abril de 1960. É onde se concentra a sede do Poder Executivo brasileiro. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mantém um parlatório, onde a cada 4 anos o presidente faz seu discurso de posse, e uma rampa, que em situações solenes, só pode ser usada por autoridades. Revestido de mármore branco, assim como vários outros palácios importantes da cidade, ele possui colunas sinuosas, rompendo com a tradição das colunas gregas da maioria dos palácios. Em 2009 foi concluído um grande processo de restauro do prédio. Palácio do Supremo Tribunal Federal. Foi inaugurado no dia 21 de abril de 1960. É a sede do Poder Judiciário brasileiro. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tem arquitetura semelhante à do Palácio da Alvorada e à do Palácio do Planalto, contudo com proporções reduzidas. Revestido de mármore branco, mantém a escultura Justiça de Alfredo Sechati em sua entrada. É permeado por uma extensa galeria externa,